Shalom, amadinhos! Hoje eu quero terminar aqui o meu estudo da imortalidade da alma com o texto em que Cristo se transfigura no Monte Tabor perante os seus mais íntimos apóstolos. Mas antes eu gostaria de frisar que o meu posicionamento não é para desrespeitar a fé particular daqueles que pensam diferente de mim. Eu sei que existem eruditos sérios, comprometidos com a palavra, que acreditam na imortalidade da alma. Eu também tenho amigos, conhecidos, espíritas, outros que tiveram experiência com o sair do corpo. Porém, o meu posicionamento é para uma reflexão, para um exercício intelectual. Eu também não tenho a intenção de desenraizar o conceito da imortalidade da alma no Ocidente, visto que isso já se alastrou. É repercutida a ideia de imortalidade da alma de diversas formas, não tem como desenraizar esse conceito, é impossível. Mas para mim, a imortalidade da alma, ela não traz uma ambiguidade. Sabe por quê? Porque a crença na inconsciência humana após morte e que a alma não pode sobreviver à morte do corpo, ela é trazida cientificamente e também ela é trazida desde a antiga aliança e também repercutida lá no Novo Testamento. A crença de que o homem morre, isso é tratado no Pentateuco, na poesia bíblica, nas cartas, nos salmos, nos profetas. Eclesiastes 9 vai dizer, Salmos 9, verso 6, Salmo 115, Jeremias 51, 57, Daniel 12, e até o livro de Daniel, Deus vai tratar das profecias escatológicas e vai prometer para Daniel que Daniel vai ressuscitar. Então a ressurreição é a única esperança dada para o homem. Sem a ressurreição não tem esperança para ninguém, nem para justo e nem para injusto. E lá na frente Jesus também vai tratar do sono da morte, quando ele fala da morte de Lázaro, em João 11, e em Lucas 11 também, 59. Então, eu gostaria somente de me posicionar que, biblicamente, o homem ser dualista está claramente em afronta com a palavra de Deus. Mas falando do texto em si, do Monte da Transfiguração, eu sei que essa passagem é muito usada pelos imortalistas para tentar respaldar a imortalidade da alma, e também é um perigo para a fé, porque pode ocorrer desvios teológicos, como a necromancia ser algo permitida, as sessões espíritas, e isso é algo muito perigoso para a fé, porque não é o que o texto quer dizer. Para a gente poder compreender essa passagem, a gente tem que ter em mente os três relatos que os discípulos fizeram, as três perspectivas dos três discípulos, de Lucas, de Marcos e de Mateus. Olha só, Lucas vai dizer algo que a gente não encontra nos outros relatos. Ele vai dizer que a transfiguração, ela ocorreu quando Jesus estava orando. Enquanto Jesus orava, ele se transfigurou. Isso é muito importante. A gente também tem que ter em mente que Pedro, quando ele tenta se comunicar e entrar na conversa daqueles seres, a visão é interrompida. Deus interrompe. Porque não pode, não pode haver esse contato. Deus interrompe e fala e dá para ele ali o checkmate, que ele estava fora de si, não sabia o que falava, porque a própria Bíblia diz que Pedro, ele não sabia o que estava dizendo. Quando ele dá a ideia de construir tendas, aquilo não era apropriado, porque lá no versos 9 do capítulo 17 de Mateus, vai falar que aquilo era uma visão. Como que ele vai querer construir tendas se aquilo não era real? Então a palavra reprovou aquilo, estava fora de si, não sabia o que estava dizendo, não soube discernir. Assim, a gente tem que ter em mente quem era Moisés, o que ele representava. Moisés foi aquele que recebeu de Deus a entrega das tábuas da lei. Então Moisés, ele é a personificação da lei. E Elias é quem representa no judaísmo, particularmente os profetas.
Portanto, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Tanto a lei como os profetas apontam para o Salvador que viria. A meta por excelência da lei e dos profetas é o reino de Deus, que seria unido na pessoa de Jesus Cristo. Deus uniria o seu reino, as duas casas, casa gentílica e casa de Israel, na pessoa de Jesus. E a lei vem tratando isso pelas sombras, e os profetas vêm tratando isso pelas profecias, e tudo se cumpriu em Cristo. Por isso que eu digo lá em Deuteronômio, quando Moisés diz assim: o Senhor, vosso Deus, levantará do meio de vós, do meio de vossos irmãos, um profeta assim como eu. A ele vocês devem ouvir. Deuteronômio 18:15. Por isso que lá na frente, nessa passagem aqui, Deus vai interromper a falácia ali de Pedro, quando ele fala bem assim: este é meu filho amado, a ele eu vi. Quer dizer, não importa nem Elias, nem Cabana, nem... Passou, isso aqui passou. A lei e os profetas passou. Cumpriram o seu papel de profetizar, e Cristo veio cumprir, de dar as sombras, e Cristo o verdadeiro. Então por isso que ele fala: a ele eu vi, porque a lei e os profetas passaram. Tanto é que depois eles, assombrados, caem tenebrosos no chão, né, com seu rosto em terra. E quando eles é levantado por Jesus, não tem mais, né? E quando eles olham para cima, não viram mais ninguém além de Jesus. Porque o importante agora é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O importante agora não é mais nem Elias e nem Moisés, porque o papel deles foram cumprido. Em profetizar, em mostrar em sombras, em figuras, o que Cristo viria fazer. Então, aqui se trata unicamente de uma visão. Não é uma sessão espírita. Não é uma permissão que nós podemos comunicar com os mortos. Moisés, em vida, Deus falou para ele assim, quando ele pedia para que ele entrasse na terra prometida, Deus fala assim para ele: não fala mais nesse negócio. Sobe ao Monte Nebo e ali morrerás. Vê com teus olhos, mas daqui você não vai passar. Morre ao Monte Nebo e ali você deve se recolher aos seus pais. Porque ele não foi permitido entrar na terra prometida. Ele não foi permitido entrar em terra prometida falando com Deus face a face. Deus não quis. Por que Deus colocaria ele depois de morto? É só uma representação, não é literal. A gente não pode ter o monte da transfiguração, Monte Tabor, como algo real, não como uma visão, como é relatado no versos 9, porque daí a gente vai estar em confronto com a própria Bíblia. Que a consulta aos mortos ela é completamente abominável, vedada e proibida. E Cristo, sendo Cordeiro Santo, imaculado e puro, ele não podia quebrar, porque senão ele não poderia resgatar o mundo com um sangue inocente, se ele fizesse uma sessão espírita aqui. Entende? Então isso aqui, na verdade, é até um perigo para a fé, porque a gente vai, se você afirmar que é literal, então a gente vai ter que engolir um montão de coisa que a gente não pode engolir, né? É pôr na mesa um monte de imundícia. A gente não pode ter isso em mente. Amém? Não saia daí que eu já volto.